Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, O Diálogo dos Carmelitas, da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Hoje estamos no evento do Educa Católico, o quarto Educa Católico, onde vários palestrantes estão tratando sobre o tema da educação. E hoje nós estamos num lugar muito especial, no estúdio do Santo Flow. Queremos agradecer a produção do Santo Flow, que nos disponibilizou esse espaço para que pudéssemos conversar com algumas pessoas muito especiais. E entre essas pessoas, hoje nós temos aqui Mariana Munhoz e a Paloma Falcão. A Paloma é do Instituto Filhos de Maria e a Mariana Munhoz da Casa da Felicidade, né? Que é a Casa de Maria, né? Também. Então podemos falar que os dois institutos são a Casa da Felicidade, Olha por só. conta de ser a Casa Maria. Antes de existir o Instituto Filhos de Maria, eu conheci o Instituto Casa da Felicidade. E é? através de conhecer a Mariana e o Instituto, foi que surgiu o Instituto Filhos de Maria. Olha só, então elas são amigas, elas têm muito para falar pra gente. Gente, uma alegria receber vocês aqui hoje, né? Hoje esse evento é muito oportuno, falar sobre a educação católica, um tema muito importante para o nosso tempo, né? Afinal, como fomos educados, como queremos ser educados, como educaremos nossos filhos, isso é o que um católico deve pensar muito. Mas eu quero conhecer vocês antes. Eu quero que vocês contem um pouco sobre a trajetória de vocês aí, tanto no mundo de educação quanto no mundo católico. Enfim, apresentem-se ao nosso público. Pode ser a Paloma primeiro. Bom, para mim é uma honra estar aqui, é uma alegria, né, participar deste evento. E também o workshop, estar aqui com vocês é sempre muito bom. Bom, eu sou a Paloma, tenho 29 anos, sou casada, né, graças a Deus. Sempre tive uma caminhada na igreja. E quando eu estava fazendo pedagogia, eu tinha um pedido para Deus que era o seguinte: Senhor, eu quero ter um trabalho que não me afaste de Ti. Eu quero poder fazer alguma coisa que não me tire da Sua presença. E foi muito engraçado porque esse pedido ele tem tudo a ver com toda a trajetória, né, do Instituto Filhos de Maria, tudo que eu estudei. Porque esse pedido foi ouvido, né? Então, um dado momento da minha vida, quando eu estava fazendo faculdade, encantada com tudo aquilo que estavam falando lá na faculdade, que não eram verdades, eu conheci um professor muito querido e participei de uma formação para professores católicos. E lá eu fui impactada com a verdade. E a partir daí que começa uma vida de estudos e de aprofundamento tanto intelectual como espiritual, para tentar trazer para a minha cidade de Mogi das Cruzes aquilo que eu estava aprendendo com aquele grupo de pessoas, professores católicos empenhados com a verdade, com uma educação que olha para a alma das crianças, que olha para todo o ser humano, para a finalidade última dele. E aí eu pensei, poxa, eu quero levar isso para Mogi das Cruzes. E foi assim que começou. Eu fui estudando, fui me conectando com pessoas, conheci a Mariana numa palestra e fiz o convite para ela, né, para que ela fosse lá em Mogi das Cruzes levar uma palestra para as pessoas. E aí ela foi. Nessa palestra tiveram algumas pessoas e aí nós formamos um grupo. Porque essa era a ideia, não tinha ninguém. Eu me sentia bastante sozinha quando eu estava nessa trajetória. Eu ia sozinha, lá para Campinas, ia estudar, e eu sentia falta de ter um grupo de pessoas comigo. Então chamei a Mariana, ela fez essa palestra em Mogi das Cruzes, surgiu um grupo, e esse grupo foi se unindo cada vez mais, nós juntamos as famílias, e falamos assim, por que a gente não dá aula? Não começamos então com os próprios filhos dos integrantes do grupo. Nós juntamos esse grupo, começamos a dar aula para as crianças uma vez por semana. E a coisa que foi dando certo, um foi falando para o outro. Não tinha um instituto ainda. Era um grupo de pessoas dedicadas à educação católica, a colocar em prática aquilo que estava aprendendo. A coisa foi dando certo, foi ganhando um corpo. E aí vieram professoras voluntárias, professoras católicas querendo aprender, vieram outros pais, outras famílias, e a gente falou assim, peraí, então a gente precisa estruturar
isso daqui. Foi quando eu pedi ajuda, né, do Instituto Casa da Felicidade, porque eles já tinham algo estruturado. E a providência divina começou a se fazer presente, porque nós fomos conhecendo pessoas maravilhosas, é sempre assim, né? Deus vai unindo os corações. Então eles nos deram todo o suporte para fazer o estatuto, CNPJ, tudo certinho. A partir daí, nós começamos a dar aula todos os dias. Então hoje, lá em Mogi das Cruzes, nós temos um grupo de crianças, mais ou menos umas 30 crianças hoje, que estão lá todos os dias à tarde, e as professoras revezam, né? Vai 2 vezes por semana e a gente consegue encaixar, todo dia tem uma professora, né? E a gente dá aula de ensino religioso, catequese todos os dias, português, matemática, a gente ensina as orações em latim para as crianças, eles aprendem, é um barato, é muito bonitinho ver eles cantando, eles cantam também, e eles estão se desenvolvendo nessa vida espiritual e intelectual. E os pais estão encantados, né? Cada vez mais encantados com tudo isso. E a expectativa é que, quando Deus quiser e assim permitir, a gente consiga abrir de fato um colégio católico, né, na nossa cidade. E Deus vai ajudar. Você disse que foi impactada com a verdade, né? Sim. É porque em algum momento você a procurou. Com certeza. E nesse caminho continua procurando. Então ela tá lá. Então vai ter suporte. Deus vai dar. A gente levanta o pé e dá um empurrãozinho, sabe? Sim, Ele nos leva. Sim, mas muito bom. E você, Mariana, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Claro que a Paloma já falou algumas coisas, como você participou da vida dela. Mas Deus coloca pessoas para cumprir a nossa missão, para a nossa vocação, Exatamente. nossa vida. Então, por favor, conte. É interessante porque eu não comecei a minha vida profissional como professora, né? Já buscando a faculdade de pedagogia. Na verdade, sempre fui católica, vim de grupo de jovens, mas quando chegou esse momento, né, eu decidi ir para o ramo de moda. Eu queria fazer roupa, eu dava aula de costura, fazia vestido de noiva, então eu estava construindo toda a minha vida em cima desse ramo, né? Só que eu participava do Defesa da Vida, num movimento que tinha aqui em São Paulo, então a gente tinha aulas mensais, tinha bastante conteúdo para estudar. E houve aquele período da agenda de gênero. E aí a gente precisou se movimentar ainda mais, entrar um pouquinho na educação, né, até conseguir linkar uma coisa com a outra, né, entender que muito do trabalho de defesa da vida dependia da educação. E aí então que eu comecei a estudar educação, nesse meio caminho. E aí a gente estava num momento em que estava para aprovar a BNCC. E eu participei dos debates. Né? Então a gente estava sendo preparado ali, estudando bastante currículo, estudando bastante sobre educação para poder conseguir palestrar nesses eventos. E teve um evento em São Paulo e eu fui a única que consegui de fato ir lá falar. Então foi um sorteio que teve, aí eu fui lá falar. Um sorteio. Era uma coisa assim bem... Porque não tinha muito tempo, tinha 3 minutos para falar, então a gente já tinha preparado um discurso. Sim. E várias pessoas muito mais preparadas do que eu, né, que poderiam falar, mas eu que fui escolhida. Tremendo na base, né, falando ali no meio da conferência, um monte de professor catedrático, eu super novinha. Mas enfim, fui lá, falei. E aí depois disso um professor virou para mim e falou, olha, você tem muito jeito com a educação. Eu não acho que foi por acaso que você foi a única escolhida. Né? De todo um grupo que estava preparado, eu fui a única escolhida para falar. E aí ele falou, por que você não pensa em entrar na área de educação? Naquele momento eu fiquei, não, imagina, né? Eu aqui, tô fazendo moda, eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar. Nem pensando em nada. Né? Não, já tava terminando de montar meu primeiro desfile, já tinha ideia de propagar modéstia, tudo um sonho construído em cima disso, né? E aí só que aquela coisa ficou no coração. E foi engraçado porque esse professor, ele dava aula e o sacrário ficava bem aqui atrás, tinha uma porta de vidro. E aí eu não consegui mais prestar atenção na aula. Eu fiquei depois o resto inteiro da aula olhando ali para Jesus e falando, é isso mesmo? É sério que é ser professora? É isso que o senhor quer? Como pode? E aí eu saí daquela aula decidida que eu ia ser professora. Então eu mudei todo o meu percurso
né? Tranquei a faculdade, comecei a estudar por conta, porque nessa época eu já tinha noção de tudo que estava acontecendo, né? Eu já sabia de todo o problema da cultura da morte, eu já entendia da globalização da educação, eu já sabia de quais eram os princípios para poder construir uma educação católica. Mas eu ainda não tinha linkado todo aquele conteúdo técnico com a prática. Então, foi que eu comecei a estudar mais focada nisso, né? Direcionada para isso. Entrei na faculdade de pedagogia e comecei a sair para dar palestra sobre a globalização da educação. Então, eu dei a primeira palestra, acho que foi em Campinas, montei um seminário, né? Explicando ali um pouquinho de qual era o problema da educação. E onde me chamavam, eu ia. De vários lugares para dar palestra, né? Para explicar sobre a globalização da educação. E nesse caminho, eu já fazia parte do Instituto, né? O Instituto Casa da Felicidade ele era um grupo de jovens, e aí eles crescemos e fundamos esse instituto, já visando essa noção de educação. E aí a gente começou a receber cada vez mais crianças, né? Todo mundo casou, começou a ter filhos, e aí a gente precisava direcionar também a educação das crianças, mais pais se unindo. E aí veio o grande desafio. Legal, a gente está esse tempo todo estudando sobre a educação católica, a gente entendeu os problemas, mas aí como é que faz na prática? E a gente começou exatamente como Instituto Filhos de Maria, né? Pegando as crianças. Eu lembro que nessa época a minha casa era a maior casa, então todo mundo ia para minha casa. Dava tarde, tinha 20, 30 crianças lá em casa para a gente ensinar. Era uma alegria só. Nossa, era incrível. Mas era um grande desafio, porque como é que a gente faz? Né? E aí, o que tem que ensinar? O que tem que fazer? As crianças estão aqui. Então, meio que a necessidade da prática me forçou a estudar muito mais, a entender muito mais, a pegar já aquela dimensão teórica que a gente tinha, mas transformar aquilo, de fato, numa educação. Né? E não só numa palestra, em algo que você fala lá e é tudo muito bonito e enche os olhos de todo mundo, né? Mas vivenciar, de fato, toda essa verdade. Então, foi um desafio muito grande, mas foi um desafio que foi um motor. Ali eu descobri que realmente eu gosto muito disso. Meu professor estava certo. Embora eu não... E aí é até interessante, né? Como é a diferença do papel do mestre. Porque ele via algo em mim que eu não via. Ele viu um potencial em mim que eu não via. Que se dependesse de mim, eu não ia começar a ensinar sobre educação, eu não ia para a área de pedagogia. Mas o mestre ele tem essa função na nossa vida, né? E são esses professores que, de fato, nos moldam. Quando a gente fala do ensino de virtude, quando a gente fala de ajudar as pessoas a ouvir, de fato, a voz do Espírito Santo, né? Que é o papel do mestre, é isso. Eu vivi na prática. Eu tive professores que me direcionaram. E aí, então, eu me vi realmente responsável por formar professores. Comecei, então, um trabalho ainda mais intenso, né? Porque começou as pessoas a quererem abrir colégios, a quererem, né, experimentar o que era educação católica, mas ao mesmo tempo, poucos tinham sido formados de fato para isso. Não deu esse tempo na história, né? A gente simplesmente começou a fazer. E o tempo de preparação, de anos ali para se formar um professor de excelência, ele precisou ser acelerado pela necessidade prática. A gente brinca que tá trocando pneu com o carro andando. É bem isso. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Mas esse foi o grande motor, de fato, para que eu começasse a buscar mais essa formação dos professores. Então, eu saí ali das crianças e comecei a me especializar na formação dos professores. Aí veio o convite para que eu fosse para Jundiaí ajudar ali num colégio, né? Justamente nessa área de ajudar a formar professores, ajudar a estruturar os colégios. E hoje eu tenho expandido isso cada vez mais, né? Sinto que é de fato a minha missão formar as pessoas para entenderem, né? Como é que funciona de fato essa educação católica. Como é que a gente faz, e acho que esse é o nosso maior desafio enquanto professores, né? O aluno encontrar essa verdade. Quando a gente olha para a nossa história, é difícil, né? Enquanto a gente está ali no período educacional, quando a gente está ali na escola, você fala, puxa, nesse dia aqui eu encontrei a verdade. Nesse dia aqui eu tive a experiência da verdade. Então, nós não vivenciamos isso. Mas isso é a rotina de um colégio católico. Né? A gente precisa ajudar os nossos alunos a encontrarem a verdade, a ter essa experiência com a verdade que a gente acaba tendo fora da estrutura escolar. Porque hoje lá dentro está tudo corrompido. Então, assim, é um grande desafio, que a gente ainda não tem uma resposta extremamente pronta, mas que nós estamos caminhando para tê-la, né? Nós estamos buscando cada vez mais, estudando cada vez mais, ensinando cada vez mais,
E isso vai movimentando mesmo esse encontro com a verdade e vai nos aproximando do que vai ser esse ideal de colégio, né? A gente estava até conversando, a gente ainda não está no ideal. A gente sabe disso. Ainda mais quando você olha a teoria, fala, puxa, um dia a gente chega lá. Não é porque nós não estamos no ideal que a gente vai ficar de braço Cruzado, sem fazer nada. Chegar no momento certo, que vai estar tudo bem para a gente começar. Né? Exatamente, porque uma coisa vai fazer alguma coisa. E essas crianças que estão sendo formadas agora, né? Elas vão ter uma formação muito melhor do que aquela que nós tivemos, e elas sim serão capazes de, quando estiverem no nosso lugar, fazer algo realmente surpreendente. Sim, é algo que vai melhorando, né, progressivamente. Platão falava que toda mudança que você faz na educação, você só consegue ver 30 anos depois. Então, a gente não vai ver agora essa mudança acontecendo, né? Mas a gente tem certeza que essa mudança vai aparecer daqui a 30 anos. E daqui a 30 anos ela vai ser melhor ainda. E a coisa vai fluindo, né? Era importante que esse passo acontecesse na história. E é muito bonito você ver que isso está acontecendo aqui no Brasil. Sim. Então, enquanto no resto do mundo, conforme a gente vai estudando mais, né? As escolas são cada vez mais globalizadas, estão cada vez mais se distanciando da verdade. O Brasil caminha ao contrário. O Brasil caminha crescendo. Então, a cada ano, a gente tem a abertura de novos colégios, crescendo assim de forma exponencial. Eu sonho que a gente vai chegar um momento, né, que vai ter um colégio em cada cidade. Seria ótimo. A gente vai chegar nesse momento. Mas é bonito ver como isso está acontecendo aqui, né, aqui no Brasil. Não em outros países, muito pelo contrário. O movimento lá fora é bem diferente do movimento que está acontecendo aqui. Mas sabe o que é? É que o Brasil é a casa de Nossa Senhora. É a casa de Maria. É o sonho de Dom Bosco. Mas de fato, a educação católica, os colégios católicos são a cruzada do nosso tempo. Sim. E nós temos que lutar. Nós temos que ir atrás das armas necessárias, das estratégias necessárias. E, enfim, falando sobre estratégia, acho que um dos temas do seu workshop foi justamente como deve ser a educação católica, certo? Isso. Você poderia falar um pouquinho pra gente, então, do que você falou no seu workshop aqui? De forma bem resumida. Né, querendo aqui, pode ser um resumo aqui, ó, pra pessoa que não veio no Educa Católico possa também levar um pouquinho do Educa Católico pra casa pra vir no ano que vem, né? É interessante porque quando a gente pensa em escola, a gente já pensa com a filosofia educacional de hoje. Então, a gente pensa em escola, a gente pensa em preparação para o vestibular, a gente pensa no ensino de habilidades, que é, por exemplo, o que nos pede a BNCC. E quando a gente pensa no colégio católico, a gente precisa entender que o colégio católico ele não é simplesmente um currículo diferente. Ele é uma filosofia educacional diferente. Então, um colégio católico ele precisa formar a pessoa no corpo, na alma e no espírito. Ele precisa fazer com que essa criança, né, quando a gente coloca a pessoa num colégio, num currículo, a gente espera que ela entre de um jeito e saia do outro. Né? Então, você busca uma escola para o seu filho, você espera alcançar aquela finalidade, alcançar aquele resultado. E o resultado que a gente quer alcançar no colégio católico é de uma pessoa formada no seu todo, que ela alcance realmente a excelência da sua vida. Então, que ela alcance a excelência da vida intelectual, que ela alcance a excelência da vida espiritual, que ela consiga, de fato, se desenvolver. Então, a filosofia do colégio católico, ela passa por essa formação da excelência do homem, muito além do que um simples currículo. Então, no colégio católico, tem português? Claro que tem. Tem matemática? Tem também. Tem história, tem geografia, tem ciências, né? Tem todo esse currículo básico que nós somos obrigados a oferecer, inclusive, enquanto colégio, né? Mas a principal diferença do colégio católico é que nós estamos olhando por essa filosofia educacional. Nós não estamos presos a um currículo. O currículo ele sempre existiu, mas ele sempre foi parte de uma filosofia educacional. Então, há diferença do ensino de matemática num colégio católico para um outro? Sim. Porque o ensino de matemática no colégio católico, ele não está visando apenas que você veja aquele monte de conteúdo. Mas ele está visando que você tenha experiência com a verdade através da matemática. Que você aprenda de fato aquilo, que você desenvolva a sua inteligência, que aquilo seja de fato algo para desenvolver a sua excelência. E às vezes a gente acha que é difícil, né? Puxa, mas matemática...
Mas na minha trajetória educacional, a primeira experiência com a verdade que eu tive foi numa aula de matemática. Foi numa aula de logaritmo. Quando eu entendi aquela coisa, eu falei, gente, que sensação diferente é essa? Viu, Eu gente? encontrei a Prestem verdade. atenção. Um recado aqui, ó. Prestem atenção na aula de matemática. Tem um encontro com Deus. Mas é isso que um colégio católico faz. É por isso que esse encontro com a verdade, esse encontro com Deus, essa elevação espiritual, ela não está na aula de religião. Ela está em tudo. Ela está no encontro com o mestre, porque você tem um professor que te olha. Ela está no ensino personalizado, que olha para você. É o que o meu professor fez comigo, é o que um professor católico faz. Ele olha para o aluno e ele enxerga o potencial que ele tem para chegar. Né? Ele consegue direcionar. Ele está no ensino da virtude. Então, o que é desenvolver a vida de estudos? Hoje a gente vive uma crise que ninguém mais quer estudar. Todo mundo quer consumir conteúdo fácil. Né? A gente compra o curso. Você compra o curso já esperando que comprou o curso aprendeu. A gente não quer nem fazer mais o curso. Porque tudo demora, né, para acontecer. Eu conversei com uma pessoa e até falou assim, não, só de comprar o curso eu já me sinto mais inteligente. É um pouco do que acontece, né? E de fato, é difícil você chegar numa sala de aula onde os jovens queiram estudar. Isso é uma virtude. Sim. É uma virtude que tem que ser base num colégio católico. As crianças precisam buscar querer estudar, precisam ter a vontade educada para isso. Né? Então você percebe que é algo que vai muito além simplesmente do conteúdo que é ensinado. Mas ele olha para o ser humano como um todo. E isso é um grande desafio da gente fazer. Né? Porque nós não fomos formados assim. Eu só tive uma experiência na aula de matemática. O resto dos meus 14 anos estudando não tiveram experiências com a verdade. Sim. Então a gente não sabe muito bem como é que faz, né? E é uma coisa que é um desafio para nós, mas que quando a gente encontra um caminho é uma grande realização. Sim. Né? Você vê as crianças felizes de irem estudar, felizes de ir para a escola. Elas não querem sair da escola. Sim, é verdade. Você percebe que alguma coisa está mudando. Né? Elas olham para os professores e elas enxergam um exemplo. Elas olham para o professor e falam que querem ser professores também. Né? Que querem fazer parte desse apostolado. São coisas assim que não dá para dizer que não é Deus agindo na história. Né? Não dá para dizer que não é Ele que está conduzindo tudo. De fato, parece que Ele está olhando e cuidando, né, diretamente, como se reunisse todas aquelas crianças ali, também os professores são abraçados nisso, e cuidasse ali daquele espaço, daquelas famílias. Mas, de fato, o que precisa é uma iniciativa, é querer lutar o bom combate, né? Isso mesmo. Somente pela educação católica que é tão necessária. Não só das crianças, né? Que a família ganha muito com a educação católica. Nós entrevistamos aqui o senhor José Mauro. Ele falava que a qualidade da família melhorou depois que os filhos foram para um colégio católico. Né? Se eu não me engano, é São Pio X que fala, né? Para resolver os problemas da igreja, do clero, dá-me famílias católicas. Então, é claro que existem muitas frentes, né? Tem a ideologia como feminismo, tem, enfim, acabam com a figura do homem, da mulher e atacam diretamente as crianças. E a gente tem que e disso tudo, inclusive nem devemos, disso tudo, acredito que o principal é a educação católica, é o colégio católico. Entende? Porque você acaba prevenindo as crianças disso, previne as famílias e cuida das próximas famílias, dos próximos cristãos. Assim como os cristãos de lá atrás cuidaram da gente e nos deixaram esse tesouro todo que devemos manter para frente. Mas enfim, como eu disse, é a cruzada dos nossos tempos. Sim. Nós estamos tomando de volta aquilo que é nosso, né? Porque Cristo deixou para nós essa missão: ide e ensinai. E a igreja sempre direcionou a educação. Então, aconteceu sim, de fato, algo ali no meio do caminho que fez com que as pessoas percebessem que a educação é a menina dos olhos de ouro. Tudo que você quiser ensinar ali, funciona. Então, houve uma tomada da educação. Sim. Né, para ensinar ideologia, mas eu diria até além de ideologia. Né? De fato, as pessoas hoje não são nem educadas, não são nem formadas.
A gente vive depressão, a gente vive ansiedade, porque ninguém mais olha para a pessoa, Para finalidade para a do finalidade homem, né? do homem. Então tá tudo muito desconexo, né? E toda vez que você olha para um único ponto, você frustra o homem. Então, de fato, a educação pertence a nós. Sim. Né? Nós podemos dar essa resposta para o mundo. E é por isso que aqui é o campo de batalha. Quem ganhar as crianças, quem educar bem as crianças é que vai garantir a próxima geração. Então, ao mesmo tempo em que eles tentam o tempo todo, né, agir nas crianças, formar ali, isso foi algo que a cultura da morte entendeu. Que não adiantava eu ficar tentando obrigar a mulher a fazer o aborto se eu não ensinei ela lá de pequenininho que isso era algo bom para ela fazer. Sim. Então, ao mesmo tempo em que eles já pensaram nisso, que eles estão buscando entrar na educação para ensinar as ideologias deles, nós precisamos assumir a educação e falar, não, aqui não. É verdade. Aqui não, aqui quem vai ensinar. E só compartilhando assim, um parênteses do que você falou, né, de ensinar as crianças em relação à vida. Eu dei aula, assim, desde do infantil até o ensino médio. Então, eu queria passar por todas as etapas. E aí, passando por todas essas etapas, né, eu fiz um teste. Então, com a seguinte pergunta. Então, eu ia para a sala de aula e perguntava assim para as crianças: gente, se vocês passarem por um local e vocês virem um grupo de pessoas assim, e aí quando vocês vão chegando perto, esse grupo de pessoas está chutando, tá havendo uma briga ali, e aí quando vocês olham é uma pessoa, é um ser humano que está ali sendo chutado, sendo pisoteado, o que vocês fariam? Ah, eu não posso fazer nada, né, professor? Eu tenho que passar e deixar eles que se resolvam lá. A maioria falava isso. E aí eu falei assim, tá, e se for um cachorro? Ah, não, aí não, né, professor? Aí eu tenho que ir lá intervir. Falei, então, se é um cachorro, se é um animal qualquer, a gente se sente impelido a fazer algo, e quando é um ser humano, não. Então, você percebe uma inversão de valores nas crianças já, né? Que a vida humana é menos importante do que uma vida animal, né? É claro, todas as vidas, sim, importa, a gente tem que proteger, mas o que fica na cabeça das crianças é que o ser humano não presta, que ele é descartável. Então, é preferível eu amar mais um pet do que o ser humano. Verdade, né? Também tem muito da visão de que da perca da excelência do ser humano, né? Que as pessoas podem acabar olhando para uma criança e para um cachorro e falar assim, nossa, o cachorro vai me dar menos trabalho, só que o cachorro nunca vai se tornar o que uma criança pode se tornar. Vem o egoísmo, né? Isso. Porque educar dá trabalho. Um cachorro não pode ser santo, não é imagem e semelhança de Deus, entende? Então se perdeu muito, muito isso. Hoje mesmo eu estava conversando aqui no início do evento do Educa Católico com um professor, e ele falava que teve uma experiência em sala de aula que ele foi automático, sem querer. Ele estava próximo à lousa, né, dando aula, e passou uma lagartixa perto do pé dele, e ele automaticamente pisou na lagartixa. Ele falou que aquilo causou um rebuliço na sala. Claro, né? Foi. Ele falou que nunca viu, achou que ia passar isso na vida dele. Mas, de fato, se a gente olha para o problema, nós vemos que é um problema, de fato, de educação. Não temos noção do que é o ser humano e o que o ser humano pode vir a ser. Ouvimos frases aqui como não temos filhos para o mundo, mas para povoar o céu. Exatamente. E é só o ser humano que faz isso, porque a imagem e semelhança de Deus, existe uma excelência, uma alma inteligente. E um pet nunca vai ser isso, né? Não tem o céu do cachorro, né? Desculpa. Mas enfim, uma grande alegria recebê-las aqui. Foi ótimo conversar com vocês, conhecer um pouco do testemunho, do trabalho. Vocês querem deixar as redes sociais dos institutos? Tem? Claro. Nós temos o Instagram do Instituto, a gente não posta muita coisa. Aham. Mas aquilo que nós postamos é útil. Essa importa. Conteúdo de valor. Muito, mas aquilo que nós postamos é muito útil. Então, @inst.filhos de Maria. Isso tá aparecendo em algum lugar aí. Eu vou deixar o meu pessoal, então, que ela fala um pouco mais sobre currículo. O Instituto ele fala sobre coisas em geral, né? Sim. Mas o meu eu costumo falar um pouco mais sobre educação, que é @Mariana P. Munhoz. @Mariana P. Munhoz.
Isso, então lá a gente costuma falar bastante sobre a globalização da educação, currículo, o ensino católico. Que legal. Colocado bastante coisa por lá. Legal. E desde já quero deixar o convite às duas para voltarem ao nosso podcast. Nós temos nosso estúdio no centro da cidade. Hoje estamos aqui bem longe do lugar onde costumamos gravar, mas fica o convite para voltarem e para que possamos conversar mais sobre educação católica. É uma honra. Uma honra, com certeza. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Amém. E para você que chegou até aqui, assistiu tudo, deixe seu like, inscreva-se no canal, apoie esses institutos, apoie a educação católica, lute conosco essa cruzada e até o próximo podcast, se Deus quiser.